Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edva do canal Bistrô dos Salgados e no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma receita que ela é tão maravilhosa que eu tenho certeza que vocês vão amar. Essa carne, ela está gelada e eu fiz um dia antes. E aquilo que eu falo para vocês, adiante a sua produção. Eu vou mostrar como eu fiz essa carne moída. Vamos precisar de 300 gramas de carne moída, e essa daqui é a patinho, uma colher de chá de fumaça em pó, meio pimentão, um tomate, e eu removi as sementes, uma cebola e um dente de alho. Eu ralei o alho no lado mais fino do ralador, uma colher de sopa de alho poró desidratado, alho, salsa e cebola desidratados e uma colher de chá rasa de sal. Esses temperos vocês compram em lojas de especiarias. Edva, não quero colocar nenhum desses. Você pode usar o tempero aí de sua preferência. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? A fumaça em pó dá um sabor tão especial aqui na carne que vocês vão se surpreender com o resultado. Primeira coisa que eu faço, refogo a carne apenas com azeite. Escreva aí no seu caderninho, 2 colheres de sopa de azeite. Depois que a carne estiver refogada, eu vou pegar todos esses ingredientes e colocar aqui dentro. A nossa carne já está completamente refogada. O que eu vou lhe ensinar aqui, você pode fazer tudo isso com a panela na boca do fogão. Eu só tirei aqui porque fica melhor de mostrar na câmera. Olha só. A nossa carne, ela está completamente soltinha. Escreva isso aí no seu caderninho, porque isso é muito importante para que você não perca a sua receita. Se você for dar cremosidade a essa carne, com requeijão cremoso, você vai colocar a quantidade de sal que eu lhe falei. Mas se você não for fazer isso, que é o meu caso, eu não vou dar cremosidade com requeijão cremoso. Então você não vai colocar o sal. Anote isso aí, tá? Vou tirar o sal e vou adicionar os outros ingredientes aqui. Agora eu vou levar para o fogo e vou cozinhar essa carne aqui com esses temperos. E não vou colocar água, porque aqui ó, o tomate, a cebola e o pimentão, eles soltam um caldo. E aí já vai cozinhar a nossa carne. 200 ml de água, uma colher de sopa de creme de cebola, uma colher bem cheia, e uma colher bem cheia de farinha de trigo sem fermento. Vou precisar também de uma colher de sopa rasa de corante, de coloral, como você chama aí na sua cidade. Lembra que eu falei do sal? O creme de cebola tem sal, por isso eu tirei o sal aqui da nossa receita. Agora eu vou levar para o fogo e vou misturar até que esse caldo aqui fique envolvido na carne e fique um recheio cremoso. O nosso recheio já está completamente cremoso. E aí você pode pensar, Edva, o recheio não está mole? Ele está mole porque está quente, mas depois que ele esfriar, ele vai ficar na textura que eu preciso. Agora eu vou finalizar com cebolinha. Esse é um recheio de carne bem temperado. Ele tem um sabor maravilhoso. Vocês vão amar o resultado. Agora cubra e deixe esfriar. E não se preocupe que o plástico ele não vai derreter. E por que precisa fazer isso, Edva? Para evitar que crie uma casquinha, uma película aqui por cima do recheio. Deixe esfriar por completo. Pronto, agora que você já sabe como eu fiz essa carne moída, olha só a cremosidade dela. E o cheiro aqui, maravilhoso.
Então, faça isso aí e você vai perceber que você vai adiantar bastante a sua produção. E para a massa, 450 ml de leite, e esse leite ele está morno, 1 kg de farinha de trigo sem fermento, 70 gramas de açúcar, 25 gramas de queijo parmesão, 150 ml de óleo, 2 ovos e 20 gramas de fermento biológico seco. Aí chega um momento que a massa fica tão pesada que você tem que colocar a mão na massa. Agora eu vou colocar a massa na bancada e vou sovar a massa aqui por uns 5 minutos. Cubra e deixe descansar por 10 minutos. Aqui eu tenho um saco para confeitar. O tamanho desse saco é o M. E só agora você vai cortar. Porque se você cortar antes, quando você começar a encher, vai começar a cair por essa ponta aqui. Eu dividi a massa em 4 porções, com o peso aqui entre 460 a 470 gramas. Só para que você tenha noção aí, escreva isso aí no seu caderninho. Agora eu vou abrir essa massa aqui e quando você deixa a massa descansar, é fácil fazer isso. E para que você tenha noção aí, o comprimento de 50 centímetros e a largura aqui de 20 centímetros. Aí você pode estar aí pensando, tá, Ediva, você falou o tamanho, falou a largura e a espessura aqui. Olhe, você vai usar 2 espetos de churrasco e aí você vai medir a espessura da massa, desse jeito aqui, olha. Aqui eu tenho uma clara e eu estou pincelando aqui apenas as bordas. Isso vai servir de colinha. Aqui eu tenho uma forma e eu estou untando ela apenas com óleo. Aqui eu corto as pontas. Eu estou medindo essa fita aqui com o tamanho da forma. Olha. O tamanho dessa forma aqui, o comprimento dela é de 30 centímetros e a largura é de 25 centímetros. E você pode escolher o recheio aí de sua preferência. Carne, frango, queijo e presunto. Agora eu vou dividir aqui os pedaços. E o grande segredo aqui é você marcar e não cortar. Olha, eu não estou cortando, eu estou apenas marcando. Agora eu vou cobrir e vou deixar descansar por 15 minutos. Por que isso? Que é o tempo aqui que ele vai fermentar um pouco. Pronto, passado esse tempo, olha só como eles estão lindos. Bem fermentados. Olha. E essa marcação aqui vocês vão entender depois de assados. Agora eu vou finalizar com a gema da nossa clara. Anote aí no seu caderninho. A quantidade depende do tamanho que você vai cortar aí. Para esse tamanho aqui que eu cortei,
tamanho de 4 centímetros, eu fiz 66 unidades. Agora, o recheio que eu passei para vocês só dá para fazer 33 unidades. Então, escreva isso daí no seu caderninho. Você tem que dobrar a quantidade de recheio se você quer fazer todos com recheio de carne, tá bom? E agora eu vou levar para assar. E o tempo de forno, isso depende muito, de forno para forno. Já pré-aqueci ali por 5 minutos em 180 graus. E você recheou o restante de quê, Edva? De queijo e presunto. Aqui eu tenho uma colher de sopa de margarina derretida e meio pacotinho de queijo parmesão. 25 gramas. Eu não gosto de pegar o parmesão e já colocar aqui por cima. Eu faço isso. E esse é o grande segredo para que você marque antes de assar. E aí, gostou da dica? E sobre as embalagens, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Aqui eu tenho uma embalagem, ela é de isopor e a referência dela é a B2. Agora, coloque nas embalagens. Ai, gente, cadê meu like? Depois de uma dica dessa, eu não acredito que você está assistindo e ainda não deu meu like. Eu vou esperar. Obrigada. Quando você for passar o plástico filme, não passe várias voltas, porque o cliente, ele come com os olhos. Então, você coloca a sua etiqueta e entrega ao seu cliente. E se você me perguntar nos comentários se pode congelar, pode. Vou deixar os links na descrição desse vídeo aqui para vocês. E olha a qualidade. Vamos experimentar. Gente do céu, que salgado maravilhoso. Uma massa. Muito boa. Vocês vão amar o resultado. E a carne, então? Um recheio cremoso, suculento, com um sabor incrível. Vocês vão amar. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!